Sejam muito bem-vindos ao Corre Podcast, o podcast que vai ajudar você a passar pela correria do dia a dia de forma divertida, falando de corrida e com conteúdo agregador para a sua vida. Falamos aqui de corrida de rua, de trail, de alimentação, nutrição, falamos de saúde, falamos da vida em épocas pandêmicas, vamos falar um pouco de saúde ao invés de falar só de doença. Hoje, eu sou o Elton, bariátrico maratonista. Estou aqui com o nosso querido treinador Alex Tomé. Fala, Alex, tranquilo? Fala, Elton. Fala, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Espero que estejam todos com muita saúde para nos ouvir hoje. Vamos que vamos. Hoje vamos falar de mecânica na corrida. Não é oficina de carro, nem nada nesse sentido. Vamos falar aí da mecânica. Se existe essa tal mecânica perfeita, se existe a postura correta, se realmente economiza ali para o corredor, se o cara que é meio tortinho, ele não corre, como que é essa questão? Então hoje vai ser um bate-bola aqui de percepção de corredor amador e um profissional de educação física. O Alex não vai ser somente uma pergunta e resposta, obviamente, né? Nós vamos trocar ideia aqui para, como sempre, como é o formato aqui do podcast, mas vamos tentar tirar muitas dúvidas aí que nós recebemos aqui via direct. Beleza? Então, eu acho que a primeira, né, Alex, que a gente pode começar é o basicão, assim, a pergunta de R$1 milhão. Existe mesmo essa tal mecânica de corrida ideal? Então, cara, isso é uma coisa muito louca, né? Porque foi um assunto que começou a se disseminar muito no YouTube, enfim, na mesa de bar dos corredores, sobre a mecânica perfeita, da cadência perfeita, de como é que deve ser a pisada. E é meio até agressivo falar isso, que nós devemos correr, porque a nossa referência é sempre um corredor de elite, né? Um cara que corre muito bem. E aí isso até chega a ser injusto conosco, né? Com nós, corredores amadores. Se a gente pensar que um cara corre a pace 3 e se eu corro a pace 7, se o cara tem 55 quilos e eu tenho 70, se o cara mede 1,60 m e eu meço 1,80 m, para mim é muito óbvio, muito improvável que essas duas pessoas vão ter a mesma mecânica de corrida, né? Então, quando a pessoa fala assim, qual que é a melhor mecânica de corrida? Qual que é a mecânica perfeita? Qual que é a corrida perfeita? Cara, isso na minha concepção não existe, porque, como eu falei, se você colocar dois seres humanos iguais, totalmente idênticos em peso, altura, tamanho de perna, tamanho de passada, mesmo pace, aí tudo bem, você pode comparar as mecânicas dele. Quando a gente vai colocar duas pessoas diferentes, seja qual for essa diferença, é muito difícil que você vai equiparar exatamente a mecânica dos dois, né? Então, na minha opinião, não existe uma mecânica perfeita, depende muito de quem é você. Então, a perfeita para mim. Então, do jeito que eu corro é a minha perfeita. Existem, obviamente, correções que podem ser feitas, né? Não mudar, por exemplo, a campeã mundial lá, né? A Bridget, eu não sei nunca os nomes, que eu sou péssimo. Aliás, tem um sério defeito de memória, tá, gente? Para quem não sabe. Depois que a gente opera, a gente fica memória curta, horrível. Ela mesma, ela tem uma pronação, joga o É braço. sério isso, cara? Desculpa, é sério isso ou é uma piada? Não, é sério. É Como sério. assim? Depois eu te mando um artigo falando, li vários artigos. A gente fica com um pouquinho deficitário dessas memórias. É mesmo, cara, que loucura. Desculpa, Aliás, eu como não é que é teu sabia nome disso. mesmo? Daqueles. Ah, Mas voltando, então a super campeã, né, cara, ela tem toda uma postura torta, né, digamos assim, é, prona pra é, caramba, o braço cruza na frente do peito, e a mulher boa. E aí? É a perfeição dela, né? Às vezes, se tentar corrigir muito aquilo, pode ser que ela perca o desempenho, né? é muito engraçado que se você for, lembra que o Kipchoge foi em 2019? Acho que foi 2019, né? Que ele quebrou a barreira das 2 horas na maratona. Obviamente foi um evento todo construído para ele fazer isso, então tinha gente bloqueando o vento dele, tinha uma luz na frente para ele saber exatamente qual era o pace que ele ia correr. Só que ele tinha alguns, entre aspas, coelhos, né? Uma galera que ficava na frente dele em formato de seta para bloquear o vento. Então, para que ele não tivesse nem interferência do vento. Se você olhar uma foto, um vídeo desses caras correndo, se não me engano, eram 6 caras na frente dele, ou 7.
Se você olhar um vídeo desses caras correndo, você vai ver que você vai encontrar 7 ou 8 estilos de corrida diferentes. Porque vai ter alguns deles que vão pisar com mais médio pé, uns que vão pisar um pouco mais com calcanhar, alguns vão pisar no antepé. Como você falou, a Bridget, acho que é Bridget Kosgei, uma coisa assim. Uma coisa, né? Se você olhar a forma com que ela corre, é como você falou. Ela cruza o braço, ela faz um chicote lá com o calcanhar que cruza lá atrás também. Ela gira o tronco, ela pisa com o calcanhar. Então, parece que eu estou descrevendo o jeito errado de correr, né? Mas a gente está falando de uma das mulheres mais rápidas da história. Então, por isso que é muito complexo a gente falar assim, exatamente. A gente tem algumas dicas, sim, de coisas que podem ser melhores, piores, coisas que podem diminuir nossa probabilidade de lesão, mas, novamente, eu digo que uma forma perfeita de se correr eu não consigo ver. Porém, isso não é dizer que, então beleza, então todo mundo corre do jeito que corre e está tudo certo. Também não é isso. Existem formas de a gente tentar diminuir um pouco a nossa probabilidade de lesão e também melhorar um pouco o nosso desempenho, mas a gente vai falar sobre isso durante o podcast hoje. Então, a grande questão, na verdade, da correção postural aí e tal, da questão da mecânica, é a prevenção de lesão, né? Mesmo assim, não é 100% garantido, né? Tem uma questão de amostragem, né, Alex? De você, que é educador físico, pode falar melhor, né? Quando você testa alguma coisa, tem uma questão de amostra, de número de atletas e tudo mais, né? Então, na verdade, a grande questão é prevenção de lesão, né? Fazer uma economia ali do físico do cara, digamos assim, para ele ter uma longevidade melhor aí na carreira, na corrida, até mesmo no amador, né? Se você vai pensar nas pesquisas, como é que elas são feitas? Você testa um grupo fazendo uma coisa e outro grupo fazendo outra. Eu até hoje nunca vi uma pesquisa, e eu leio muitas pesquisas, que diga assim, olha, 100% foi melhor fazendo isso. Não, geralmente 70% se deu melhor fazendo isso e os outros 30% se deu melhor fazendo isso. Então, o que você vai ter de resultado? O que eu, como treinador, vou pensar? Bom, eu vou tentar ir pelo lado dos 70%, porque a probabilidade de dar certo é maior. Só que o meu aluno, aquela pessoa, pode ser um dos 30% que teve melhor rendimento com aquela outra coisa. Então, por isso que é muito difícil falar assim, nossa, tem que ser médio pé, tem que ser calcanhar, tem que ser 180 passos. Na verdade, tem que ser, não tem que ser, né? Vai depender muito da pessoa também. Por isso que eu falo que, às vezes, você está tentando se encaixar num padrão que não é o seu. Já engatando aí, a cadência é extremamente importante, igual todos falam, e existe um número perfeito, igual é vendido, entre aspas, né, que também foi um estudo muito respeitado, até hoje é extremamente respeitado, da cadência lá de 180, né? Esse estudo, na verdade, ele é dos anos 80, se não me engano. Foi um pesquisador que estudou corredores de 5 e 10 quilômetros em uma Olimpíada. Então, se a gente vai pensar, corredores de 5 e 10 quilômetros em uma Olimpíada são corredores que vão correr num pace aí entre 2,5 e 2,50. E esses caras devem pesar em média uns 50 quilos. Africanos, que são especialistas naquele tipo de corrida. É muito difícil a gente se comparar a essas pessoas. Esses caras têm um tamanho de passada de 2 metros. A gente tem um tamanho de passada de 80 centímetros, 1 metro. Então, é muito difícil que a gente vá se comparar com esses caras. Às vezes eu vejo as pessoas sofrendo muito para chegar àquele número de 180. E esse número de 180, ele é um número que foi encontrado, como eu falei, em atletas de elite. Então, existe sim uma relação muito grande entre a nossa cadência e se a gente se machuca ou não se machuca. Mas isso não é necessariamente em relação ao número de passos. Isso quer dizer aonde a gente está pisando. Se a gente pisa próximo ao nosso centro de gravidade, a gente diminui o impacto. Diminuindo o impacto, a gente diminui a probabilidade de lesão. Pensa o seguinte, pensa que você está correndo e você vai pisar lá na frente, muito longe do seu centro de gravidade, bem longe do seu corpo, lá na frente, uma passada longa, né? Para você pisar lá na frente, você vai obrigatoriamente pisar com o seu calcanhar e com o seu joelho estendido. Então, tenta fazer essa imagem, né? Você está pisando lá na frente com o calcanhar e o joelho estendido.
O nosso joelho, nosso quadril, nosso tornozelo, eles funcionam como um sistema de amortecimento. Se a gente pisa lá na frente, o nosso joelho está estendido, é como se a mola tivesse travada. Agora, quando a gente pisa um pouco mais próximo do nosso centro de gravidade, essa mola destrava. Então, quando a gente pisa, o nosso joelho flexiona e amortece todo o impacto. E aí fica mais fácil se você pisar com médio e antepé. Por quê? Porque quando você pisa, você tem um tempo de contato com o solo. Se você diminuir esse tempo de contato com o solo, você também melhora o seu desempenho. Você passa menos tempo com o pé em contato com o chão. Então, por isso que a ideia é pisar próximo ao centro de gravidade e com médio e antepé. E aí você vai dizer assim, mas se eu pisar então com o calcanhar próximo do centro de gravidade é ruim? Não, não existe nada falando sobre isso. Não existe nenhuma pesquisa falando que pisar com o calcanhar é ruim. Isso não existe. O que existe é pesquisas mostrando que pisar longe do seu centro de gravidade é ruim. Como geralmente longe do centro de gravidade a gente pisa com o calcanhar, isso foi associado. Pisar com o calcanhar é ruim, mas não necessariamente é ruim. Então, se alguém tiver alguma correção para fazer em relação a isso, a minha sugestão é preste atenção onde você está pisando. Pisar 5 a 10% à frente do seu centro de gravidade, que é uma forma legal de pensar em evitar a lesão. E aí, consequentemente, o seu desempenho também vai melhorar. Excelente aula. Muito bom mesmo. Relativamente está proporcional também à velocidade, né, Alex? Eu vejo muita gente, às vezes, falando como que esse cara joga o pé na bunda tal? Eu já tomei vários pé na bunda. Eu nunca consegui jogar o pé na bunda, porque o máximo que eu vou correndo ali é 18 por hora, estourando em treino de tiro para quase desmaiar. 17, ali 18. Então, nunca vou ter aquela flexão, aquele negócio que parece um pedal, o cara calçado ali, a sapatilha na bike e tal, um negócio lindo de se ver, né? É proporcional à velocidade que o cara tá correndo, né? Ao tamanho da passada, ao perfil, né? O biotipo do cara também e tudo mais, né? Não, com certeza. Se você vai pensar, como eu falei antes, esses caras estão dando passadas de 2 metros, 2,20 metros. Então, imagina, é um voo, né? Um salto. E nós, se eu olhar, eu falo por mim, se eu vou correr, e pelos meus alunos também, eu vejo que a nossa média é entre 80 centímetros, 1,10 m, 1,20 m, se o cara é muito rápido. Beleza. Até o pessoal que está ouvindo pode fazer esse teste. Se você começar a fazer esse chicote, que é esse pé na bunda que o pessoal fala, né? Que você joga o calcanhar lá na bunda, você vai aumentar a sua velocidade instantaneamente. É na hora. Pode fazer isso. Você começa a colocar mais pressão no chão para colocar o pé lá atrás. Só que quando você faz isso, você aumenta a sua velocidade. Beleza, excelente. Só que você tem cardio para suportar isso? A maioria das pessoas não. Então, o que acontece é que você pode fazer isso, só que vai durar um período muito curto, porque o nosso coração, a gente não vai conseguir sustentar aquela intensidade. Então, esquece de pé na bunda, cara. Isso aí, na verdade, o pé na bunda é uma consequência da sua corrida. Isso é uma coisa que eu nunca Uma recomendaria para cagada. alguém. Nunca recomendaria para alguém pensar assim, faz um chicote maior. Cara, esquece isso. Isso é uma consequência do tamanho da sua passada. Você não precisa gastar energia e pensar nisso, porque ele realmente não vai agregar nada na sua corrida. Uma forma também da galera perceber se tá com a questão do centro de gravidade, né? É pedir para alguém se filmar você correndo, né? Ou você posicionar o celular numa esteira que dê para te filmar e depois você começar a observar aquilo. Mas tenta esquecer o celular naquele momento, né? Não é aquela corrida de foto. É para você correr naturalmente. Geralmente pede para alguém te filmar depois de uns 20, 30 minutos correndo. Aí você não consegue nem fazer a postura mais bonitinha ali para foto, né, Alex? Então pede É, isso e vê onde você pisa. Tenta traçar uma linha ali imaginária, ver onde você está pisando. O centro de gravidade, obviamente, é onde você tá em pé numa postura correta, né? Eu tive é, muito problema no início por causa da obesidade, né? Então eu tinha muita flexão do tronco para frente, né? Digamos assim. E agora eu tenho trabalhado muito a questão postural, então eu tenho tentado abrir o peitoral, legalmente falando, né? Então eu sinto muita dor nas costas, mas automaticamente a minha postura na corrida melhorou através dessa questão da postura também. E aí eu já emendo uma outra questão.
que é a questão do educativo e do fortalecimento. O quão ele é importante para a minha mecânica de corrida. Eu só queria voltar uma casa que você falou uma coisa muito interessante, cara. Eu trabalho como treinador de corrida há 7 anos e eu já testei várias coisas para melhorar a mecânica de corrida. E disparada, a melhor delas é mostrar para a pessoa como ela está correndo. E a melhor forma de fazer isso é você pegar o celular, pedir para alguém te filmar em câmera lenta. A maioria das vezes o que vai acontecer é que as pessoas vão falar assim: nossa, eu não sabia que eu corria assim, olha só. E aí você consegue se ver em câmera lenta e aí você consegue entender, porque tem uma coisa que é a nossa noção de espaço. Quando você começa a ver que você corre daquela maneira, fica mais fácil de você mudar os seus movimentos. Então é muito legal você pedir para alguém fazer esse experimento, basicamente. Sobre educativos, sobre fortalecimento, é muito legal essa pergunta, porque eu já trabalhei em 2 assessorias, na verdade, e ambas tinham a mesma estratégia, vou dizer assim. E me parece que é uma estratégia bem disseminada, né, pelas assessorias. É aquele clássico treino de educativos no começo do treino. Esse treino de educativo no começo do treino, na verdade, ele é mais um aquecimento do que um treinamento técnico específico. Porque pensa comigo o seguinte: se você precisa melhorar a sua cadência e você faz um educativo que não trabalha a cadência, a probabilidade de você melhorar a sua cadência é muito baixa. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas, até tem alguns estudos que as pessoas leem o estudo, mas não estão lendo o estudo, né? Não colocam isso na vida real, para ver o que isso realmente significa para a gente, como isso pode ser transportado para a realidade. Alguns estudos eles falam assim: a gente vai colocar um educativo e a gente vai testar depois, e não vê diferença. Mas talvez aquelas pessoas não precisassem daquele educativo, elas precisassem de outro educativo. Então, o que a gente consegue ver e colocar na prática, só que é um trabalho muito individualizado e muito pontual. Se você precisa melhorar alguma coisa, você fazer educativo para melhorar aquela coisa vai te ajudar, vai melhorar. Mas para saber isso, você precisa primeiro saber o que você precisa melhorar. Então, você vai fazer essa filmagem que a gente falou, em câmera lenta, identifica quais são as suas falhas, o que você precisa trabalhar, se é que você precisa trabalhar alguma coisa. A partir desse momento que você identificou essa falha, você vai pegar um educativo específico que trabalha aquela coisa específica e aí você vai trabalhar esse educativo. E aí sim ele pode te ajudar. Se você for fazer um educativo que não trabalha o que você precisa que seja trabalhado, fazer educativo por fazer, é muito improvável que isso vai te ajudar em alguma coisa. Sobre o fortalecimento ele vai ajudar em várias coisas. Pensa o seguinte: músculos fortes estabilizam melhor algumas articulações, certo? Quando a gente vai correr, tem alguns padrões que são muito lesivos. Por exemplo, valgo dinâmico, que é o joelho, você está correndo e o joelho vai para dentro. Vai para dentro. Isso é um valgo dinâmico, isso é uma coisa muito comum, não só entre corredores, mas tem toda a questão de mulheres também, em função da gravidez, em função do parto, que o quadril tem alterações, então elas têm essa instabilidade. Quando a gente tem músculos mais fortes para segurar esses movimentos, a probabilidade de você com com glúteo fraco diminui, porque o glúteo, o músculo, ele está lá pronto para segurar aquele padrão, certo? Então, por isso que eu falo que o fortalecimento ele pode ajudar nisso também, mas, de novo, ele só vai ajudar se você tiver alguma deficiência. Se você não tiver essa deficiência, se você não tiver sentido para aquele fortalecimento, eu gosto de colocar fortalecimento para todos os meus alunos, porque fortalecimento não é só questão de corrida, é questão de evitar doenças, é questão de fazer você dormir melhor, é questão de melhorar a sua qualidade de vida, porque a dor nas costas já para de sentir dor nas costas, aquele outro tipo de dor que você já sentia depois do treino já não sente mais. Então é uma questão de qualidade de vida, mas ele também vai ajudar nessa parte de melhoria da mecânica. Você faz educativo? Eu não faço não, confesso. Educativo?
Mas não faço Cara, não. eu Não vou te, sei eu vou também te se eu falar assim, deveria, ó. depois desse podcast, É, eu treino com assessoria online, então meu caso ainda é mais específico, né, porque eu não tenho um treinador ali acompanhando em tempo real para ver no que eu preciso melhorar toda a corrida, igual muita gente tem, hoje em dia nem tanto, mas nas aulões aí e tal, nas assessorias mais de parque, né, tal, fica mais prático ali para o cara às vezes, né, não sei, mas acaba o que a gente vê também é muito mais do mesmo, né? O beabá ali, né? 30 pessoas fazendo o mesmo educativo, depois sai para correr, né, Alex? Tem essa questão também, né? Já aproveitando e cutucando todas as assessorias do Brasil, porque nós somos polêmicos. mas você pode pensar o seguinte também, que um educativo, ele quer mudar um padrão neuromotor, certo? O que é um movimento? Geralmente não, 100% das vezes ele é neuromotor, um movimento. É o seguinte, você começa a dirigir. É muito difícil, você erra a marcha, você dirige, você freia, você deixa o carro apagar, porque você não tem um padrão motor bem definido. Quando você começa a treinar aquele padrão, daqui a pouco você está indo para o trabalho, ouvindo música, está no celular, você nem está vendo mais, tá? Quando está fazendo tudo automaticamente. Por quê? Um padrão motor foi muito fortalecido. Você aprendeu a dirigir da maneira correta, fortaleceu esse padrão e hoje você dirige sem precisar pensar. Agora, imagina se você tivesse aprendido a dirigir da maneira errada e tivesse ficado treinando dirigir da maneira errada, treinando errar marcha, treinando deixar o carro apagar, você vai fortalecer um padrão errado. E na corrida a mesma coisa. Se você está fazendo um educativo que é errado, que não está agregando no padrão da corrida, você pode facilmente fortalecer um padrão ruim, fortalecer um padrão lesivo. É por isso que quando a gente fala isso é muito difícil que um treinador consiga dar conta de ver 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. Não vai conseguir. No meio dessas pessoas, certamente vai ter gente fazendo um padrão de movimento errado, fortalecendo um padrão de movimento errado. Então, isso é bem complexo de você pensar que, na verdade, o educativo, ele pode não só te ajudar, como ele também pode te atrapalhar. E dependendo da forma com que você for usá-lo, né? Obviamente. Aproveitando, tomé.alex, chama lá no direct, tem lá o Linktree, né, para todos os contatos. O Alex é treinador, né, educador físico, trabalha aí com assessoria, com corrida e tudo mais. Também precisamos pagar as contas do nosso querido parceiro de podcast. Então, não deixem de chamar no direct, conhecer o trabalho. Tem um período degustativo ou você tá ruim e não fornece pro cara, Alex? Cara, tem bastante degustação no meu Instagram, pode consumir tudo que eu publico lá. Boa Estou disponível resposta. para conversar pelo WhatsApp, tiro todas as dúvidas. Tenho várias pessoas que treinam comigo que eu posso recomendar para que as pessoas conversem, eu acho muito legal isso. Mas eu não tenho esse negócio de um mês grátis e tal, eu acho que não cabe, mas eu também não tenho nada de fidelidade. Então, se a pessoa entrou, não gostou, pode sair, tá tudo certo, não tem contrato, fica tranquilo. Conversamos já em off sobre isso, né? O quanto é difícil para você, porque o primeiro mês é mais trabalhoso, né? E como você gosta de assessorar a pessoa ali na persona mesmo, né? Um por um, então é bem complexo. Você faria todo o trabalho ali do primeiro mês com a pessoa e tal, e depois para, entre aspas, correr o risco dela sair ou até mesmo de você não curtir ali e tal, alguma coisa nesse sentido. Já também para o pessoal, você não gostaria de fazer aquele um mês enrolativo ali para a pessoa só para ela ficar e depois realmente vir o trabalho, né? Então, eu entendo o ponto de vista perfeitamente. A minha esposa treina com a Alex, adora o método. Eu ainda estou sendo comprado o meu passe, em breve. Uma hora eu consigo comprar o seu passe aí. Mas é isso mesmo, cara, é porque o primeiro mês ele é extremamente trabalhoso para mim. Então, pensa só, para mim, perder um aluno no primeiro mês é muito, muito ruim, né? Então, e mesmo de qualquer maneira, eu nunca tive alguém que saiu depois de 1, 2, 3 meses. Pelo contrário, tem gente treinando comigo há 6, 7 anos. Então, essa é a ideia, né? A minha ideia é sempre longo prazo, eu sempre faço um planejamento de médio e longo prazo. Então, muito improvável que a pessoa vá sair depois de 1, 2, 3 meses. A ideia é sempre que fique por mais tempo. Legal, bacana. E vamos para a última aí para encerrar. Hoje é curtinho.
Hoje nós vamos estender um pouco mais no dia que tivermos um convidado. Esse bate-pronto aqui nosso, a intenção é passar técnica e ser um negócio curto para você ouvir aí na correria do seu dia a dia mesmo, quando a gente fala aqui na abertura, e te agregue valor, é o mais importante. Nós não queremos também estender aqui 1 hora, 2 horas de conversa de boteco que não vai te levar a lugar nenhum. Então o esquema é curto, ágil, prático e eficaz. Como é que você falou no primeiro episódio? É curto igual o quê mesmo? Curto igual coice de porco. Em Minas a gente fala isso. É curtinho, mas vai. Muito Machuca bom. também. Não dá nem para fazer um treininho de rodagem, né? Terminou antes de Não, terminar não o dá treino. não. Isso aqui é pro intervaladinho ali na quarta, tal, um negocinho. 15 minutos antes do seu fortalecimento, falando O nisso. aquecimento. Só para a parte dos educativos. Exatamente. E aproveitando também, se você chegou até aqui, compartilhe esse conteúdo aí com algum colega, com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que é encanado aí com essa questão de mecânica. Siga aí em todas as plataformas aí preferidas do seu podcast. Estamos em todas agora, praticamente. Spotify, Até no Applecast, Deezer. Google Cast, Deezer, estamos lá, estamos lá? Eu vou verificar, ainda estava agarrado aí. Você acredita que tem um atleta que treina comigo, um desses que treina há uns 6 anos, que ele só ouve o Deezer. E a gente sempre ficou tirando onda dele, cara, mas Deezer, ninguém ouve o Deezer. E aí, esses dias que a gente estava conversando em off aqui, o Elton falou assim, pô, o pessoal tá pedindo Deezer. Eu pensei, cara, sério que o bicho não é o único, velho. Tem mais gente. Dinheiro, velho. Tem Castbox também, a galera ouve, muita gente me retornou que tá ouvindo lá e tal. Então, se você não encontrar em algum lugar, mande aí um direct para nós lá no Instagram que a gente dá um jeito. Então, vamos lá, para fechar o boteco. Pisar com a ponta do pé ou com o calcanhar? A gente falou isso aqui ao longo, né? Mas vamos pontuar realmente, né? E fala também, Alex, como que chama novamente aí o tipo de pisada, né? Pisar com o calcanhar chama tal, pisar com o meio, pisar com a ponta, digamos assim. Tá. Vamos lá. O nome é o jeito que a galera entender, né? Mas se a gente vai pensar, é retropé, médio pé e antepé. Então, bem fácil também, não é muito técnico. Sobre o tipo de pisada, como eu falei antes, né? O negócio é a gente pisar próximo do centro de gravidade. Agora, pisando no centro de gravidade, beleza. Qual das 3 pisadas? A gente vai lembrar daquilo também que eu falei. Tempo de contato com o solo. Pensa que da energia que a gente usa para correr, mais ou menos metade vem dos nossos músculos e tendões como energia elástica. O que quer dizer? Pensa numa mola que você amassa ela e solta. E ela vai saltar, certo? Essa mola é os nossos membros inferiores. Quando a gente pisa, a gente acumula uma energia. Se a gente demorar muito, essa energia vai dissipando. E a gente vai tendo que gastar mais energia de produção de energia. Agora, se a gente pisou e já sai, a gente economiza muita energia, a gente cansa menos. Então, essa é uma ideia de pisar com o médio pé, com o antepé e médio pé até. Pensa o seguinte, quando a gente pisa com o calcanhar, você pisa o calcanhar, você vai rolar médio pé e vai sair antepé. Se você já pisar médio e antepé, você já sai, já pisa e já sai. Então, você acelera esse processo de retorno da energia elástica. Então, você passa menos tempo em contato com o solo, você usa mais a sua energia elástica. Você usando mais a sua energia elástica, você precisa produzir menos energia. Produzindo menos energia, você cansa menos. Então, por isso que é interessante a gente pisar próximo ao centro de gravidade. Também é legal a gente falar que para a galera que é da trilha, o pessoal do corre, subida e descida, a gente pode fazer uma variação dos tipos de pisada. Por exemplo, no plano, eu geralmente piso no médio pé, quando eu estou subindo o calcanhar. No calcanhar, é por segurança, porque se você está descendo numa descida e você vai pisar nas trilhas, principalmente, médio pé e antepé, existe uma grande probabilidade de você torcer o pé, cair. Então, eu vou pisando com o calcanhar como uma questão de segurança. Então, por isso que é legal a gente pensar onde a gente está correndo, que a gente pode variar esse padrão de pisada, mas também entender que se a gente vai pisar no centro de gravidade e conseguir pisar com médio e antepé, a gente vai ter um menor custo energético. Então, é legal. E também só lembrando para a galera que geralmente o pessoal pensa assim, então eu vou mudar agora e vou fazer agora todos os meus treinos com antepé. Isso pode causar uma lesão.
Então, se você pensa em mudar o seu estilo de pisada, faça de uma forma progressiva. Você faça lá, num treino primeiro treino de 5 km. Faz os 2 km primeiros como você faz normalmente, depois começa a alternar. 1 minuto normal, 1 minuto do novo método, 1 minuto normal, troca de novo. Então você vai acostumando a sua musculatura. Lembra que eu falei antes da importância da musculatura forte? Você está fortalecendo o mesmo padrão muscular há muito tempo. Quando você mudar esse padrão muscular, tem músculos que não estão preparados para receber aquilo. Então, muito cuidado. E a parte óssea também. Então, vá aos pouquinhos, vai progredindo aos pouquinhos, que é muito mais seguro e mais saudável. Excepcional. Acredito que o conteúdo tenha ficado muito agregador, galera. Isso é corrida de rua, corrida trail, isso é corrida técnica. Como eu disse, vamos sempre tentar levar um conteúdo bacana aí para vocês que agregue na sua corrida. No mais, um forte abraço, até o próximo episódio. Uma ótima noite aí, Alex, ótimo dia, ótima tarde, né? O podcast é atemporal, fique em paz. Valeu, galera, obrigado, valeu, até mais.